Pois é, minha gente, não teve jeito. Dom João VI, príncipe regente de Portugal, catou as malinhas dele, o pacote de coxinha, veio pro Brasil e os portugueses que ficaram lá que lutassem. Mas espera aí, que história é essa? Vem comigo que eu vou te explicar direitinho que rolo foi esse para trazer a família real portuguesa aqui pro Brasil, um período que a gente chama de período joanino. Mas antes, produção, sobe aí a vinheta. E aí, fera, eu sou a professora Thais Nunes de História e vem comigo para entender bem direitinho esse assunto, que é importante para a gente entender períodos posteriores da história do Brasil. Mas antes, se inscreve no canal, dá aquela curtida, dá aquela força para ajudar a gente e vamos lá. Gente, é impossível entender esse assunto, falar sobre a chegada da família real portuguesa no Brasil sem entender e sem lembrar que nessa época a gente estava tendo um fuzuê danado com a era napoleônica. Napoleão Bonaparte, o grande pequeno homem, vai esqueci a palavra mesmo. Ele vai conquistar toda a Europa e tentar impedir que a Inglaterra comercialize com o pessoal do continente. E olha, gente, tudo isso porque ele não tinha conseguido vencer militarmente a Inglaterra ainda. Na verdade, ele não conseguiu vencer militarmente a Inglaterra. E ele vai ficar um pouquinho frustrado com isso, vai ficar chateado e vai começar a pressionar os outros países europeus a cortarem todas as relações com a Inglaterra, né? Só que a amizade entre entre Inglaterra e Portugal vai ser muito antiga, datando aí do século XII, do século XIII, 1300 e um pouquinho, e Portugal não vai querer desfazer essa aliança, até porque a gente está falando da maior economia do mundo no momento e a gente também está falando da maior marinha de guerra do mundo. Ele vai se meter a besta? Ele não vai se meter a besta. E aí, de toda forma, França vai tentar se unir com outros países para fazer todo esse processo e impedir que Portugal continue comercializando com a Inglaterra. Estamos no século XIX, estamos lá naquele período entre 1804 e 1808, que Napoleão tá tipo, tá, beleza, ó, tu tem uma semana. E vai lá estendendo esse prazo, até ele não aguenta mais. E aí ele faz um tratado com a Espanha, o chamado Tratado de Fontainebleau. E com esse tratado ele vai dividir Portugal em três. Uma parte da Espanha, a parte que envolve a capital da França e a parte de baixo também para a Espanha. Mas vocês não pensem que nisso ele estava sendo muito amigo da Espanha, não. Porque, olha, ele aproveitou dessa oportunidade para invadir a Espanha, tirar o rei e colocar o irmão dele, José Bonaparte, no comando da Espanha também. Invade a Espanha, invade Portugal, só que antes dele conseguir chegar e sentir o cheiro do povo, eles já estavam, há tempos no Oceano Atlântico, sendo escoltados pela Marinha Inglesa. E quem é que se mete a besta com a Marinha Inglesa nessa época? Exatamente, ninguém. Nesse meio tempo, eles conseguem chegar no litoral de Salvador. Sim, minha gente, pelo amor de Deus. Eles moraram no Rio de Janeiro, mas eles não foram direto para o Rio de Janeiro, tá certo? Eles passaram em Salvador, tiveram aquela recepção, muitas festas, muitas coisas e tudo mais. E aí que eles foram para o Rio de Janeiro. Em Salvador, aconteceu um dos mais importantes eventos para o processo de ruptura com o Pacto Colonial. Calma, o que é mesmo o Pacto Colonial, hein, minha gente? Vocês lembram? O Pacto Colonial, minha gente, é o que vai garantir o monopólio do comércio entre a colônia e a metrópole. A partir desse momento, Portugal, no caso, Dom João VI, o querido príncipe regente, vai assinar o Tratado de Abertura dos Portos às Nações Amigas. E quem eram essas nações amigas, minha gente? Quem eram essas nações amigas? Obviamente, a Inglaterra, a terra da rainha. E, minha gente, sabe uma coisa engraçada que aconteceu? Essa viagem durou mais ou menos aí uns 2 meses, um pouquinho menos mesmo. E aí, a viagem foi um pouco insalubre e teve
uma infestação de piolho que levou as mulheres da corte a raspar o belíssimo cabelo delas. Pois é. E aí, muitas delas estavam usando perucas ou turbantes. Quando chegaram aqui na Bahia e o pessoal da elite baiana começou a ver isso, disseram: minha gente, isso é chique, olha, eu vou usar também, porque a rainha está usando, por que eu não vou usar? E é aquilo. Passou todo esse período de festa na Bahia, tudo muito bom, tudo muito bem. O que é que vai acontecer? Eles vão para o Rio de Janeiro. E aí é que a gente vai ter algumas coisas muito importantes para a nossa história acontecendo, beleza? Primeiramente, o que vai deixar muita gente com raiva logo de cara é que a cidade ainda não vai ter a mesma estrutura que Lisboa tinha. Naquela época, Lisboa tinha uma estrutura, obviamente, muito maior e muito superior a qualquer cidade do Brasil, até porque a gente está falando de uma colônia. E o Rio de Janeiro, apesar de ser a capital, ainda era uma cidade da colônia. A chegada da família real, a chegada de Dom João, Carlota Joaquina, Dona Maria, fez tudo isso mudar de supetão. E eles, quando olharam a cidade, pensaram: ai meu Deus, e agora o que eu faço? E isso fez com que muitas casas fossem desapropriadas para que comportassem não só a família real, como também toda a galera que vieram com eles. Que veio, na verdade, com eles. E um detalhe, viu? Se você está pensando que foi no máximo 500 pessoas, você pode mudar essa informação do seu juízo. Porque, veja, foram mais de 10 mil pessoas que vieram, dentre a família real, a nobreza e os funcionários reais. Gente, tinha tanta gente aqui para ser colocado em cargo público que o pessoal foi criando cargo para essa galera, porque não tinha como colocar esse povo para trabalhar. E como eu falei para vocês, esse pessoal acabou obrigando pessoas que moravam já no Rio de Janeiro a saírem de suas casas, até que os palácios, o jardim botânico, os espaços que a realeza circulava ficassem prontos. E aí a gente tem um processo de embelezamento, certo? Do Rio de Janeiro, trazendo aquela arquitetura neoclássica que é característica do século XIX, trazendo um estilo artístico totalmente diferente do que todo mundo estava acostumado aqui no Brasil. Isso, obviamente, vai ser copiado por outras cidades, mas também eles vão trazer uma coisa que vai deixar a galera irada: impostos. É aquela coisa, né? Mexeu no bolso, incomodou todo mundo. Isso vai levar a acontecer uma série de revoltas. Uma das revoltas é a de 1817, aqui em Pernambuco, a Revolução Pernambucana, que levou Pernambuco a se tornar uma república durante alguns dias, mas isso é assunto para outro dia, né? Agora não. E aí, quando a gente tá vendo tudo isso acontecer, isso se passaram 1808, 1809, 1810. Chegamos em 1810, a gente vai ter a assinatura de um tratado muito importante, que é o Tratado de Aliança e Amizade com a Inglaterra. Todos os tratados vão ser feitos com a Inglaterra praticamente nesse período, porque você vê que a única nação que estava, de fato, livre até 1814, 1815, para comercializar com Portugal, era a Inglaterra, porque todas as outras estavam bloqueadas no processo do bloqueio continental. E todas as outras estavam impedidas também de comercializar com a Inglaterra, consequentemente com Portugal. Esse tratado de aliança e amizade vai fazer com que as taxas dos produtos ingleses sejam bem menores, inclusive que as taxas dos produtos portugueses. Isso vai começar a aflorar no sentimento português uma revolta muito grande, porque primeiro, eles já estavam sendo governados da colônia, e isso, para o orgulho da galera, já não foi muito bom. Segundo, eles estavam tendo que pagar ainda mais para conseguir trazer os produtos para cá. E terceiro, gente, Dom João quase foi coroado aqui no Brasil. Porque quando a mãe dele morreu, em 1816, ele, obviamente, iria assumir o trono. Nessa época, Dom Pedro I já estava um pouquinho maiorzinho, já estava começando a ter entendimento das coisas e já estava
podendo assumir o cargo de príncipe regente. E aí a gente vai ter a exigência de que Dom João VI volte para Portugal. Só que antes disso tudo, a gente também teve outro ponto muito importante, beleza? Esse ponto importante, estou até aqui mais perto de vocês para vocês me entenderem de verdade. Esse ponto importante é o seguinte: quando o Brasil se tornou independente, o Brasil não era mais colônia. Thaís, como assim? Simplesmente porque em 1815, para conseguir participar do Congresso de Viena e ser ouvido, Dom João, ele elevou o Brasil a vice-reino de Brasil, Portugal e Algarves. Beleza, gente? Essa parte é muito importante porque muita gente acha que antes do Brasil se tornar independente, ele ainda era uma colônia. Mas o Pacto Colonial já estava sendo despedaçado aos poucos. Começou lá em 1808, com a abertura dos portos das Nações Amigas. E terminou de se esculhambar em 1815, quando o Brasil deixa de ser colônia. Beleza? Tudo certo? Me avisa aí, tá? E aí, gente, o que é que vai acontecer? Dom João VI sendo praticamente obrigado a voltar para Portugal. Dom Pedro e o resto da família querendo ficar aqui. Em Porto, a gente vai ter o pandemônio acontecendo. Como assim? A gente vai ter o início da Revolução Liberal do Porto, que basicamente vai não só exigir, como também vai tentar formalizar a volta do Brasil à condição de colônia. A Revolução do Porto vai começar mais ou menos em 1820. Nisso, Dom Pedro já estava enquanto príncipe regente aqui no Brasil. E Dom João VI já tinha ido assumir o trono lá em Portugal. A Revolução do Porto só vai, vamos dizer assim, acelerar alguns processos que inevitavelmente iriam acontecer. Por quê? Obviamente, os brasileiros não iam aceitar de forma alguma voltarem à condição de colônia, certo? E por que eu falo que inevitavelmente ia acontecer? Porque a gente já teve movimento de ruptura com Portugal em Minas Gerais, em 1789, na Bahia, em 1798, em Recife, Pernambuco, em 1817, e assim por diante. Só que a diferença é que o Brasil não ia ser do tamanho que é hoje. O Brasil, na verdade, nem ia ser Brasil, se todos esses projetos tivessem sido bem-sucedidos, porque a gente ia ter um país chamado Minas Gerais, um país chamado Pernambuco, um país chamado Bahia, e assim por diante. A gente ia ter uma fragmentação territorial. Mas a princesa Leopoldina, buzinando também no juízo de Dom Pedro, vai chegar e vai dizer: ei, amor, fala que tu fica, por favor, porque a gente ainda quer o trono e a gente só vai ter o trono se isso acontecer. E aí a gente tem o famoso dia do fico. Para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico. Falou Dom Pedro no dia 9 de janeiro de 1822. Contrariando todas as ordens vindas de Lisboa e todas as ordens também vindas do pai dele. Mas é o que o pessoal pensava. O pai dele, na real, queria que ele ficasse. E ele ficou. Culminando lá no 7 de setembro de 1822, que a gente acha que ele estava muito pomposo, muito gato, muito maravilhoso, só que, na verdade, ele estava se acabando pelo fundo que nem panela e montado num jegue. Pois é, minha gente. Não foi essa pompa toda que a gente acha que foi, mas esse é assunto para outro momento, beleza? E a pergunta que não quer calar, como é que isso cairia no Enem, todo esse processo que eu vim falando para vocês até agora? Gente, como eu falei para vocês lá no comecinho, não entender a vinda da família real é você não entender outros processos que foram muito importantes também. A vinda da família real pode cair falando sobre as batalhas da independência, que não foram como aconteceu nos Estados Unidos ou no Haiti, mas a gente teve sim uma batalha de independência. Pode cair
falando sobre justamente os tratados que foram levando o pacto colonial a se despedaçar. Pode cair também falando sobre o início desse movimento de rebeldia de Dom Pedro I contra a corte portuguesa. Beleza? Mas são formas também da gente pensar esse assunto principalmente, que a gente não deve estudar história geral e história do Brasil separados, porque aqui eu comecei falando de Napoleão Bonaparte também. Beleza? Então, fiquem atentos, não deixem de reforçar esses pontos que eu falei para vocês e até a próxima!